um legado inigualável. O impacto de Final Fantasy VII. Desde seu lançamento, Final Fantasy VII tem sido um marco na indústria dos videogames, redefinindo o que um RPG pode ser e influenciando gerações de jogadores e desenvolvedores. Final Fantasy VII não é apenas um jogo, é um marco na história dos RPGs. Ele trouxe uma narrativa complexa e personagens profundos que cativaram o público de uma maneira nunca antes vista. Lançado em 1997, o jogo cativou jogadores com sua história épica, personagens memoráveis e visuais revolucionários para a época. A combinação de gráficos 3D, cenas cinematográficas e uma trilha sonora inesquecível elevou o padrão dos jogos de RPG. Sua influência se estende além dos videogames, impactando a cultura pop como um todo. De cosplays a referências em outras mídias, Final Fantasy VII deixou uma marca indelével. A jornada de Cloud Strife, um mercenário de passado sombrio, em sua luta contra a corporação Shinra e a ameaça de Sephiroth, tornou-se uma das narrativas mais icônicas dos videogames. A profundidade emocional e os dilemas enfrentados pelos personagens ressoam com os jogadores até hoje. O sucesso de Final Fantasy VII abriu caminho para o género RPG no Ocidente, consolidando a Square Enix como uma das maiores desenvolvedoras de jogos do mundo. O jogo vendeu milhões de cópias e continua a ser um dos títulos mais amados e respeitados da história dos videogames. Final Fantasy VII é mais do que um jogo. É uma experiência que transcende gerações. Ele tocou os corações de milhões de jogadores ao redor do mundo, criando uma comunidade dedicada e apaixonada. Sua história de amor, perda, amizade e redenção continua a emocionar jogadores até hoje. As relações entre os personagens, como a amizade entre Tifa e Aerith, adicionam camadas de profundidade à narrativa. Com o lançamento de Final Fantasy VII Rebirth, a Square Enix nos convida a reviver essa aventura épica com gráficos de última geração e uma profundidade narrativa ainda maior. A nova versão promete trazer uma experiência ainda mais imersiva, mantendo a essência que fez do original um clássico atemporal. As origens de um fenómeno, a criação de um mundo inesquecível. A história de Final Fantasy VII começa muito antes de seu lançamento. O jogo foi concebido em um momento crucial para a Square, que buscava levar sua aclamada franquia Final Fantasy para o mundo tridimensional. O time de desenvolvimento, liderado por Hironobu Sakaguchi, se dedicou a criar uma experiência inovadora. A equipe se inspirou em diversos elementos, como filmes de cyberpunk e anime, para construir o mundo de Final Fantasy VII. A história passou por diversas iterações, com personagens icônicos como Cloud e Sephiroth sendo moldados ao longo do processo. O resultado foi um jogo que quebrou barreiras técnicas e narrativas. A utilização de gráficos tridimensionais pré-renderizados, combinados com personagens expressivos e uma trilha sonora inesquecível, criaram uma atmosfera única que marcou a época. A história complexa e emocionante, que abordava temas como ecoterrorismo e a busca pela identidade, cativou jogadores de todas as idades. Rostos da Resistência: Cloud, Aerith, Tifa e a luta contra a Shinra. Em Final Fantasy VII, conhecemos um elenco de personagens inesquecíveis que se unem na luta contra a poderosa corporação Shinra. Cloud Strife, um ex-soldier assombrado por seu passado, é o protagonista da história. Ao lado dele, temos Aerith Gainsborough, uma jovem doce e misteriosa com um passado enigmático, e Tifa Lockhart, amiga de infância de Cloud e dona do bar Sétimo Céu, que serve como base para o grupo. Juntos, eles formam o grupo de resistência Avalanche, lutando contra a exploração desenfreada de Mako, a energia vital do planeta, pela Shinra. A dinâmica entre esses personagens é um dos pontos altos do jogo.
As personalidades fortes e as histórias de vida únicas criam laços complexos e emocionantes entre eles. Ao longo da jornada, eles enfrentam dilemas morais, perdas dolorosas e desafios que testam seus limites. A luta contra a Shinra se torna muito mais do que uma simples missão. É uma jornada de autoconhecimento, amizade e sacrifício. Em Final Fantasy VII, conhecemos um elenco de personagens inesquecíveis que se unem na luta contra a poderosa corporação Shinra. Cada um deles traz uma história única e uma motivação pessoal para enfrentar a opressão da Shinra. Cloud Strife, um ex-soldier assombrado por seu passado, é o protagonista da história. Ele luta não apenas contra a Shinra, mas também contra seus próprios demónios internos, buscando redenção e um propósito maior. Ao lado dele, temos Aerith Gainsborough, uma jovem doce e misteriosa com um passado enigmático. Aerith é a última dos Citra, uma raça antiga com uma conexão profunda com a Terra, e seu destino está intrinsecamente ligado ao futuro do planeta. E Tifa Lockhart, amiga de infância de Cloud e dona do bar Sétimo Céu, que serve como base para o grupo. Tifa é uma lutadora habilidosa e uma amiga leal, sempre pronta para apoiar seus companheiros em momentos de necessidade. Juntos, eles formam o grupo de resistência Avalanche, lutando contra a exploração desenfreada de Mako, a energia vital do planeta, pela Shinra. A corporação Shinra não mede esforços para extrair Mako, causando danos irreparáveis ao meio ambiente e à vida no planeta. A dinâmica entre esses personagens é um dos pontos altos do jogo. Suas interações são cheias de emoção, humor e tensão, refletindo a profundidade de suas relações e o peso de suas missões. As personalidades fortes e as histórias de vida únicas criam laços complexos e emocionantes entre eles. Cada personagem traz uma perspectiva diferente para a luta, enriquecendo a narrativa e tornando a jornada ainda mais envolvente. Ao longo da jornada, eles enfrentam dilemas morais, perdas dolorosas e desafios que testam seus limites. Esses momentos de crise revelam a verdadeira natureza de cada personagem e fortalecem seus vínculos. A luta contra a Shinra se torna muito mais do que uma simples missão. É uma jornada de autoconhecimento, amizade e sacrifício. Através de suas provações, os personagens descobrem o verdadeiro significado de coragem e lealdade, e o que realmente significa lutar por um futuro melhor. O mundo de Final Fantasy VII é tão memorável quanto seus personagens. A história se passa em Gaia, um planeta rico em Mako, a energia vital explorada pela Shinra. A cidade de Midgar, uma metrópole cyberpunk dividida em placas, serve como palco inicial da aventura. Ao longo da jornada, exploramos cenários diversos, como florestas encantadas, montanhas gélidas e cidades vibrantes. Cada local possui sua própria cultura, história e segredos a serem desvendados. A trama nos leva a questionar o impacto da exploração desenfreada de recursos naturais e a luta de classes em um mundo dominado por megacorporações. A história principal é permeada por missões secundárias e minigames que enriquecem a experiência de jogo. Podemos participar de corridas de chocobo, jogar basquetebol, colecionar cartas e até mesmo ter encontros românticos. Esses elementos opcionais expandem o universo do jogo, aprofundando a conexão com o mundo e seus habitantes. Final Fantasy VII Rebirth é muito mais do que uma simples remasterização. Ele é uma reimaginação completa do clássico que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. Desenvolvido com a Unreal Engine 5, o jogo reconstrói o mundo de Gaia com gráficos de última geração, oferecendo uma fidelidade visual impressionante. Cada detalhe do ambiente foi cuidadosamente recriado para proporcionar uma experiência imersiva e visualmente deslumbrante. Texturas detalhadas, modelos de personagens realistas e efeitos de luz e sombra cinematográficos
dão vida a este clássico como nunca antes. A atenção aos detalhes é evidente em cada cena, tornando o jogo uma verdadeira obra de arte digital. A jogabilidade também foi modernizada, combinando elementos de ação em tempo real com um sistema de combate estratégico que consagrou a série. Isso permite uma experiência de jogo dinâmica e envolvente, onde cada batalha é única e cheia de possibilidades. Os jogadores podem esperar por combates frenéticos e visualmente espetaculares, com a possibilidade de alternar entre os personagens do grupo e utilizar suas habilidades únicas. Cada personagem traz algo especial para a batalha, incentivando estratégias variadas e criativas. A história de Final Fantasy VII Rebirth promete expandir a narrativa original, explorando os eventos após a fuga de Midgar com ainda mais profundidade. Novos arcos de história e desenvolvimento de personagens garantem uma experiência rica e envolvente. Novos personagens, áreas inexploradas e reviravoltas inesperadas aguardam os jogadores nesta nova jornada. A cada passo, há algo novo para descobrir, mantendo a experiência sempre fresca e emocionante. A Square Enix promete uma experiência inesquecível, tanto para os fãs de longa data, quanto para aqueles que estão descobrindo este clássico atemporal. Com tantas novidades e melhorias, Final Fantasy VII Rebirth está destinado a ser um marco na história dos videogames. Final Fantasy VII Rebirth é um testamento do impacto duradouro que o jogo original teve na indústria. A Square Enix demonstra seu compromisso em preservar e expandir esse legado, oferecendo uma experiência digna do título que marcou época. Com gráficos de ponta, jogabilidade refinada e uma história que promete ser ainda mais emocionante, Final Fantasy VII Rebirth tem tudo para cativar uma nova geração de jogadores e consolidar ainda mais o legado desta obra-prima dos videogames. O futuro da franquia Final Fantasy VII é brilhante. A Square Enix já anunciou outros projetos dentro deste universo, expandindo a mitologia e explorando novos aspectos da história. Prepare-se para embarcar em uma jornada épica e inesquecível, revivendo um clássico atemporal sob uma nova perspectiva.